E por que falar de Pedro? Pedro era um pescador e Jesus o encontra. E nesse encontro, o propósito de Pedro já é anunciado. Ele não seria mais pescador de peixes, ele iria pescar homens. Então ele seria uma pessoa que falaria da palavra de Deus, que levaria a palavra de Deus e traria pessoas para um novo entendimento da relação com o Pai. Pedro, logo de cara, ele tem uma experiência maravilhosa com Jesus. Ele pescou uma noite inteira, não pegou nada. E logo pela manhã, com Jesus dentro do barco, ele obedece a palavra de Jesus de lançar a rede, mesmo contrariado, e assim pesca uma grande quantidade de peixes. Daí ele começa a sua relação com aquele que seria o seu mestre, o seu Senhor e o seu Salvador. É interessante porque a relação de Pedro com Jesus, ela é perfeita no que tange do que ele recebe do Pai e imperfeita no que ele passa para o Pai. A relação geralmente que nós vamos ter com o Senhor é que nós esperamos dar algo para Ele perfeito. Só que nunca vamos ser perfeitos. Porém, tudo que vem dele para a nossa vida é perfeito. Porém, não existe nenhuma ligação em Ele achar em você virtude para que Ele venha fazer alguma coisa por você. Então a identidade do homem é desconstruída quando ele acha que para servir a Deus, ele precisa ser perfeito. Não, basta ele entender que o Pai é perfeito e o Pai quer fazer coisas por ele. O Pai é quem vai usá-lo. Então Pedro se torna um dos 12 apóstolos. A palavra apóstolo aponta para enviado. Significa que ele vai ser enviado numa missão. Durante 3 anos e meio, ele é preparado. Ele é aquele que faz parte do grupo seleto, Pedro, Tiago e João. Eles estão sempre juntos nas maiores manifestações de poder de Jesus. Eles presenciaram curas, milagres, transformações, eles estavam no Monte da Transfiguração. Então eles participaram de muitos momentos intensos e presenciaram o poder de Deus na terra. Só que mesmo fazendo parte disso tudo, Pedro cometeu muitos erros. Isto é, todos os apóstolos vacilaram a ponto de Jesus perguntar: homens de pequena fé, até quando eu vou suportar vocês? Pedro é aquele que foi repreendido por Jesus. No momento ele dá uma resposta maravilhosa. Ele vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus vai dizer que ele ia se sacrificar, ia ter que morrer, ele repreende Jesus. Então Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro é esse cara impulsivo, esse cara que é levado pelas emoções do momento e toma atitudes sem pensar muitas das vezes. Pedro cortou a orelha de Malco quando Jesus estava sendo preso e Jesus o repreende novamente. Pedro é essa pessoa imperfeita, mas que foi chamado para se relacionar com o perfeito. A relação com o perfeito, isto é, com Deus, não quer dizer que nós vamos deixar as nossas imperfeições de uma hora para outra. Quer dizer que nós vamos aprender com Ele a ter uma verdadeira identidade, a voltar à identidade original. Há um detalhe na vida de Pedro, de que ele foi um daqueles 70 comissionados a expulsar demônios, a pregar, e ele volta junto com os outros felizes porque tudo deu certo. Porque o poder de Deus estava agindo na vida dele. Pedro também foi um cara que disse para Jesus que ele nunca abandonaria Jesus e morreria por Jesus. Só que Jesus sabia que ele iria negá-lo e negou mesmo. Pedro negou Jesus, então Jesus veio a ser sacrificado e precisava disso. Jesus então ressuscita. Pedro é uma das testemunhas que presencia o túmulo vazio. Pedro é o cara que, quando Jesus morreu, ele voltou a pescar. Muitos de nós vamos se sentir tentados a retroceder na caminhada, porque a nossa identidade ainda é volátil, ainda não está firmada. Talvez ele tenha voltado a pescar por conta de ter negado Jesus. Então, muitas das vezes, um erro faz com que você retroceda na vida. Isso porque você ainda não conhece a sua identidade. Quando Jesus tem um novo encontro com Pedro, já com o corpo glorificado, ressurreto, antes de se ascender aos céus, ele pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama. E eu não vou entrar aqui na teologia dessas perguntas. Ele simplesmente estava mostrando para Pedro. Pedro podia ter errado.
Pedro vai errar, mas que os erros de Pedro do passado, do presente e do futuro já foram resolvidos na cruz. Basta nós demonstrarmos amor a Ele, um amor incondicional. E nós só podemos demonstrar esse amor cuidando das ovelhas dele, servindo alguém. Pedro aí começa a ter a sua identidade reconstruída. A reconstrução, muitas das vezes, não começa na conversão. Ela é gradual. As experiências vão fazendo com que você cada vez mais venha compreender quem você é para Deus. E depois desse encontro, na qual Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes se ele o ama, e por final ele vai dizer: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Pedro ainda vai dar mais um mole. Ele vai perguntar: o que vai ser de João? O que vai acontecer com João? O Senhor me mandou apacentar as suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas. E o que vai ser de João? E Jesus fala: cara, se ele tiver de ficar vivo até que eu volte, o problema é meu e dele. Você não se meta, vai você me seguir, vai você fazer a minha vontade. Porque muitas das vezes a nossa identidade ela não é voltada para Deus verdadeiramente, porque estamos olhando para o que o outro vai fazer, para a bênção do outro, para a caminhada do outro, para os frutos do outro, e eu esqueço de que Deus me abençoa, de que eu tenho um propósito e de que eu tenho que dar frutos. Pedro, então, ele começa a sua caminhada. Ele, como um dos apóstolos, ele começa a formar, a fundar, a dar início à Igreja de Cristo. Então ele é tomado de grande poder no dia do Pentecostes e prega. 3.500 pessoas se convertem. Depois ele prega de novo e milhares de pessoas se convertem. Ele levanta um paralítico. Ele faz milagres. Pedro é o cara. Mas lá em Atos vai dizer que ele ainda tem um resquício de religiosidade. Quando ele tem uma visão no terraço de que descia um lençol cheio de animais imundos considerados para os judeus e uma voz dizendo: mata e come. Então o resquício de religiosidade vai dizer: não, Senhor, nunca comi algo imundo, eu sigo a religião. Daí ele começa mais uma vez a se reencontrar com a sua identidade original. Porque Deus fala para ele: não tornes impuro, imundo aquilo que eu purifiquei. A vinda de Jesus veio purificar a humanidade de toda a maldade, de si mesmo. E Pedro seria um canal de bênção para pessoas fora do judaísmo. Se Pedro fica preso à religiosidade, ele não é bênção. Quando nós somos presos à religiosidade, nós não conseguimos ser bênção na vida das pessoas. Não conseguimos cumprir com nossos propósitos. A palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. Só que o que religa o homem, o que liga o homem na verdade a Deus, não é a tentativa do homem, mas foi a tentativa suprema, isto é, a ação eficiente da graça de Deus, que enviou o Filho unigênito de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vinda de Jesus foi para nos resgatar a identidade original. Pedro então compreende e vai cumprir o teu propósito. E vai na casa de um romano, um gentio, e lá o Espírito Santo é manifestado e todos são batizados. Paulo, na carta aos Gálatas, vai contar um episódio em que ele repreendeu Pedro, porque foi repreensível. Estavam comendo todos juntos, Paulo, Pedro, os gentios, os irmãos que creram em Cristo. E quando chegaram Tiago e os irmãos judeus, Pedro foi saindo de fininho e não estou comendo com eles não. Ainda havia um resquício ali. Pedro foi a coluna da igreja. Pedro foi um dos líderes, uma pessoa usada com grande poder, um homem que tinha uma eloquência não que vinha dele porque era um homem simples de palavras. Era um homem sem instrução, um pescador, um homem rude, mas porque o Espírito Santo o influenciava constantemente. Um homem que se colocou nas mãos de Deus. Porém, foi um homem que compreendeu que na vida ele só vai ser perfeito quando ele permitir que o perfeito venha agir através dele. Restaurar a identidade não é algo que acontece da noite para o dia. Ninguém é regenerado da noite para o dia. A regeneração é algo gradual. O que Deus quer de você e de mim é que nós venhamos compreender isso e venhamos cumprir com o propósito que Ele tem para cada um de nós.
Porque quando nós não nos conhecemos, vou repetir o que eu já disse nos últimos vídeos, nós vamos cumprir os propósitos dos outros. E crendo que foi Deus que nos deu esse propósito. Nós vamos fazer a vontade dos outros e não a vontade de Deus. O que Deus te chamou para fazer talvez não seja algo espiritual, mas é ser o melhor profissional que você possa ser. Ser o melhor chefe, o melhor empresário, o melhor marido, uma mãe maravilhosa. Você precisa se conhecer em Cristo para conhecer os seus propósitos. Pedro foi um homem rude, pescador, que alimentava muitas pessoas através do seu trabalho, da sua labuta, do seu labor. Mas quando teve um encontro com Jesus, e desse encontro, a despeito de todas as suas falhas, ele nunca deixou de caminhar com Jesus, a sua vida foi transformada e a sua identidade foi regenerada. O encontro com Jesus, quando Jesus fala para ele, sigam-me, que eu farei de vocês pescadores de homens, está dizendo que o propósito do homem está totalmente atrelado ao seu dom. Qual é o seu dom? O que você faz na vida? Não tente simplesmente mudar de rota radicalmente. Deus quer te usar nessa área. Entenda uma coisa, ele disse, farei de você. É ele quem faz. É no processo. Ele vai nos tratando nas nossas falhas de caráter, dia após dia. Não é porque nós temos algum título, algum cargo. Não é porque eu recebo algum título, algum cargo que eu já estou pronto para cumprir meu propósito, não. Pedro foi chamado apóstolo lá no início, para ser um enviado. Só que ele foi preparado, inclusive, quando Jesus já tinha subido aos céus. Pedro já era um grande líder quando o apóstolo Paulo se converte. E o apóstolo Paulo vai lá e dá uma bronca em Pedro. Isto é, mesmo quando nós já somos alguém para alguém, Deus vai sempre enviar alguém para nos preparar para mais alguém. O meu desejo é que você se reencontre a sua identidade em Deus, para que venha viver verdadeiramente os seus propósitos. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não se esqueça de deixar o teu like, compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não custa nada. Não estou te pedindo dízimo nem oferta. Até a próxima.